Que toda empresa tem desafios diários, todo mundo sabe. É desafio com clientes, com produto, com qualidade, com colaborador, com fornecedor. A gente poderia ficar horas e horas listando aqui todos esses desafios. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é sobre uma pesquisa que saiu sobre os principais desafios dos líderes, gestores e donos de empresa para 2024. Talvez você já esteja tentando adivinhar quais são esses desafios e se eles são os mesmos desafios que você passa no seu dia a dia. É claro que cada realidade, cada ambiente, cada empresa vai ter os seus próprios desafios, as suas maiores dores. Mas o que eu vou trazer aqui é baseado em uma pesquisa que foi feita a partir de um certo grupo de pessoas e aí a gente vai discutir sobre isso. Antes de começar, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Jéssica e eu falo sobre gestão de empresas e liderança para organizar os processos e a partir disso conquistar melhores resultados. Saiu um estudo na 26ª edição do Índice de Confiança Robert Half, que é uma empresa de consultoria de recursos humanos mundialmente conhecida. E essa pesquisa nos traz sobre os principais desafios dos líderes e gestores e donos de empresa para 2024. As 5 principais preocupações são lucratividade, produtividade, retenção de profissionais, bem-estar, saúde mental e qualidade de vida, que entra nesse quarto ponto, e no quinto ponto, atração de bons talentos. Os dois primeiros, que é a lucratividade e produtividade, eles estão muito relacionados, então eu vou explicar junto aqui para vocês. Lucratividade, basicamente, de maneira resumida, é o lucro líquido pela receita bruta. E produtividade é o quanto a gente produz a partir de uma certa quantidade de recursos. Meu objetivo aqui não é entrar em cálculos matemáticos e passar muita teoria. Eu quero passar para vocês o que fazer para conseguir melhorar esses itens, para que isso não seja um desafio para a sua empresa nesse ano. Tanto a lucratividade como a produtividade estão relacionadas com produzir mais gastando menos, ou seja, sermos mais eficientes. E quando a gente analisa formas de aumentar essa nossa eficiência, melhorar essa nossa lucratividade e produtividade, a gente não consegue falar disso sem falar de estratégia. Na verdade, existem dois pilares para resolver isso: estratégia e tecnologia. E eu quero que vocês desvinculem essa ideia de que estratégia precisa ser um negócio super complexo, super burocrático, complicado. Não, a gente não precisa reinventar a roda. Uma boa estratégia empresarial, ela é básica. É aquele básico que funciona. A gente pode definir de maneira super resumida a estratégia como sendo o modo que você vai sair de onde você quer e chegar onde você quer chegar, usando certos recursos, através de um certo método. Tudo isso é estratégia. E uma boa estratégia precisa sim ter algumas métricas, algumas metas que te tragam clareza do que você precisa fazer, do que você vai fazer que vai trazer mais resultado para a empresa, que vai trazer clareza de onde você precisa focar. E também uma estratégia que vai resolver os problemas de maneira eficaz e definitiva. E como eu falei, uma boa estratégia ela não precisa ser complicada. Na verdade, é até recomendado que ela não seja complicada. Ela é que vai te ajudar a estruturar a gestão e fazer com que as coisas da sua empresa se conectem. É só assim, é só através dessa conexão que você consegue alavancar os seus resultados. E aí sim, depois de você ter isso, depois de você ter toda essa parte conectada na sua empresa, é que você entra com a tecnologia. E aqui é onde muitas empresas erram, porque elas acham que ao aplicar tecnologia, elas não precisam ter o básico de gestão. Mas não é assim que funciona. A empresa precisa ter uma base, uma estrutura sólida de gestão para depois aplicar a tecnologia. Até certo ponto, você vai conseguir ter resultados excelentes com esse básico que funciona. E aí sim, você coloca a tecnologia para potencializar os seus resultados, para melhorar ainda mais. E não tem como uma empresa aplicar a tecnologia sem ter essa base. Na verdade, até tem como aplicar, mas a questão é que não vai ser efetivo. Você não vai colher os melhores resultados que essa tecnologia poderia te trazer.
Tem um conceito dentro da inteligência artificial que é machine learning. E eu já vou pedir desculpa aqui para os entendedores, porque eu não sou especialista, só estou trazendo como um exemplo. Mas machine learning, basicamente, de maneira resumida, é aprendizado de máquina, em que você coloca uma máquina para aprender um certo processo, para então desenvolver alguma coisa a partir daquilo. Se você coloca uma máquina para aprender um processo que não está redondo, um processo que tem falhas, o que que vai acontecer? Essa máquina vai aprender errado. Ela vai estar aprendendo que aquele processo com falhas é o padrão. E na verdade não é. Por isso que eu falo que até certo ponto você precisa ter resultado com o básico bem feito, com o básico que funciona. E aí sim, depois daquele ponto, você aplica a tecnologia para aumentar ainda mais os resultados que você já tem. Deixa eu trazer aqui um exemplo que vai ficar mais claro. Vamos supor que você tem uma gráfica. E nessa gráfica, muitos dos processos são manuais. Então, uma pessoa precisa dobrar, a outra pessoa precisa colar, a outra pessoa precisa embalar para despachar para o cliente. E você quer comprar uma máquina, que essa máquina vai automatizar muitos desses processos. Mas, pensa comigo, se você colocar essa máquina e as pessoas que estão lá, os colaboradores, não estiverem treinados, se você não tiver analisado os processos da maneira correta, analisado qual que vai ser a entrada dessa máquina, qual que vai ser a saída, como é que você vai operar aquela máquina, talvez isso seja até um tiro no pé. É claro que uma máquina dessas pode aumentar e muito a sua eficiência, mas você precisa também ter esse básico em torno dessa máquina para conseguir ter o resultado que você deseja. Então, antes mesmo de aplicar essa tecnologia, você precisa ter o básico de gestão. Você precisa pensar estrategicamente sobre o seu negócio. Precisa aplicar certas métricas para entender onde estão suas falhas, o que que você pode fazer, como que você vai encaixar essa tecnologia dentro ali da rotina da empresa, dentro dos processos já existentes, para então sim tomar uma decisão de aplicar essa tecnologia. Por isso que a gente sempre considera esses dois pilares para aumentar a lucratividade e a produtividade, que é primeiro aplicar a estratégia para depois aplicar uma tecnologia. E aqui entra uma questão chave. Como é que a gente executa a estratégia? Como é que a gente consegue viabilizar tudo isso? A gente faz isso através do planejamento estratégico. É ele que vai estruturar a estratégia e concretizar dentro da empresa. É ele que vai fazer com que você passe ali do plano das ideias e passe para o nível da execução. Então, sim, quando você quer aumentar a sua lucratividade e a sua produtividade, você precisa ter um planejamento estratégico eficaz. Agora vamos para os outros itens que foram listados como principais desafios de 2024. Retenção de profissionais, bem-estar, saúde mental e qualidade de vida e atração de talentos. E como vocês podem perceber, esses três também estão relacionados. Como é que a gente retém os profissionais de uma empresa? Como é que a gente faz com que esses profissionais fiquem satisfeitos, fiquem felizes de trabalhar aí na sua empresa? E também, como é que a gente faz com que as pessoas de fora enxerguem a sua empresa como um lugar bom de se trabalhar, como um lugar em que elas queiram fazer parte? E a resposta para todas essas perguntas é a partir de um processo de cultura empresarial. Cultura é um modelo mental de como um grupo de pessoas pensa e age. E uma empresa é formada por grupo de pessoas, certo? Então, esses funcionários, esse grupo de pessoas da empresa, incluindo diretores, donos, sócios, vão ter uma cultura dentro desse ambiente empresarial. E a grande questão aqui é que você precisa gerenciar essa cultura. A sua empresa tem cultura, quer você queira ou não. Independente da sua empresa, seja uma empresa pequena ou grande, você tem uma cultura empresarial. Isso é um fato. Mas se você não gerencia essa cultura, você não vai reter os funcionários, você vai acabar perdendo pessoas para o mercado, você não vai conseguir dar uma boa qualidade de vida, entregar saúde mental e bem-estar para os seus funcionários. E você também não vai ser atraente para que as pessoas de fora queiram trabalhar na sua empresa.
Veja como a cultura permeia pelos 3 desafios que a gente listou aqui. Você precisa criar uma cultura que preze pelo bem-estar, pela saúde mental e pela qualidade de vida de todos na empresa, para que você torne esse ambiente um ambiente saudável, que as pessoas queiram permanecer nesse ambiente, ou seja, para que você não perca essas pessoas para o mercado. E também, você criando esse ambiente, você torna ele atraente para outras pessoas. Tem uma frase do Peter Drucker que eu sempre falo, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não tiver uma cultura mínima adequada, essa sua estratégia não vai conseguir ser executada. E o planejamento estratégico entra aqui também, porque no planejamento estratégico você cria estratégias para melhorar essa sua cultura. Então você planeja para melhorar a cultura e a partir de uma cultura boa, você melhora o seu planejamento. Eu vou fazer um outro vídeo mais completo sobre cultura empresarial, porque a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Inclusive, comenta aqui embaixo ou me manda lá no Instagram quais são as suas dúvidas ou o que que você quer saber sobre esse tema, que aí eu abordo nesse outro vídeo. Mas um ponto de atenção aqui que eu já queria adiantar, que algumas empresas confundem. Cultura não é só a missão, visão e valores. Missão, visão e valores fazem parte de uma filosofia corporativa. Basicamente, são textos bem escritos que vão sim direcionar o que você quer construir a partir da sua empresa. Direcionar qual que é o comportamento que você quer que as pessoas ajam. E a missão, visão e valores é sim muito importante para a empresa. Mas o que não pode acontecer é que esses textos fiquem só ali grudados na parede e que não sejam de fato vividos. É só a partir do momento que isso é vivido, que isso é praticado no dia a dia, que se torna uma cultura. E isso deve acontecer desde o presidente até o estagiário, todo mundo deve estar alinhado e se comportando de maneira parecida, se comportando a partir de certo termo de cultura. E isso acontece de maneira natural. É claro que até chegar nesse ponto, para que você tenha essas pessoas agindo de maneira natural, conforme a cultura que você quer implantar, não é um processo fácil. Mas existem sim alguns passos que a gente pode seguir, e aí eu vou abordar nesse outro vídeo. Bom, como vocês viram, esses principais desafios dos líderes e donos de empresa para 2024 não são grandes novidades, a gente já vinha falando disso no ano passado. E talvez você até esteja sofrendo com algum deles nesse momento. E o meu melhor conselho para você é que você trabalhe esses 2 pontos na sua empresa ou setor: estratégia e cultura. E independente do nicho da sua empresa, independente do tamanho da empresa que você trabalha. Porque quando a gente fala de estratégia e cultura, a gente está falando do básico. Não precisa reinventar a roda. Na verdade, a gente está numa crise gigantesca no mercado das empresas fazendo esse básico bem feito, das empresas priorizando o consumidor, cuidando do colaborador. E acredite em mim quando eu falo que isso pode ter um poder gigante no seu negócio. E se você quer estruturar esse básico bem feito, aplicando uma estratégia funcional na sua empresa ou setor, e que a partir da aplicação dessa estratégia você comece a desenvolver uma boa cultura empresarial, eu recomendo que você conheça o Estratégia em Foco. Ele é um programa de implementação prático que segue 4 grandes etapas para estruturar essa estratégia em empresas de qualquer nicho e qualquer tamanho. Então, mesmo se você não tem uma estratégia muito formal, ou você não conhece muito de gestão empresarial, você ainda assim consegue aplicar o Estratégia em Foco e conseguir ter muito resultado a partir dele. E o melhor de tudo é que ele é um programa realmente prático, direto ao ponto, e tem até um sistema de implementação com todas as ferramentas e orientações em um só lugar. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E por fim, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Isso é muito importante para que a gente consiga trazer mais e mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima!